E falando dessa parte médica, eu passo, então, a palavra para o doutor Stefan, que vai nos abordar o tema, a prova de evidências científicas na oncologia. Vou começar a fazer com uma pequena provocação. Assim, olha, eu digo sempre que eu tenho 3 filhos, na verdade, uma menina no meio, então eu fui reintroduzido esse tema mais mágico. E quem for olhar para a Branca de Neve, na perspectiva da Branca de Neve, não foi o que a bruxa fez não foi tão ruim. Mandou ela comer uma maçã, e o fato é que quando ela acordou, estava rodeado dos seus amigos e estava com um príncipe, deu certo. Só que isso mostra que a gente tem que conhecer toda a história, tem mais coisa por trás. E isso que eu vou convocá-los. E câncer passou a ser importante entrar nessa pauta, porque até 2030 será a principal causa de morte. Isso que eu estou dizendo é que nós vamos ultrapassar até 2030 doenças cardiovasculares. Se você tem uma ideia, uma perspectiva prática, 1 em cada 9 mulheres vai ter câncer de mama no decorrer da sua vida. O número ficou assustador. É improvável que aqui na sala não tenha alguém que tenha um familiar, pelo menos, que tenha tido câncer. É realmente importante, e o fato é que a gente está vivendo um modelo em que os números são não só eloquentes, mas eles são muito díspares. Vou dar um exemplo prático. Assim, na América Latina, a gente não tem tanto câncer como tem nos Estados Unidos e na Europa, mas os pacientes morrem mais. Quer dizer, tem uma relação inversa clara entre desenvolvimento e mortalidade por câncer. Então, em cima disso, nós temos que tentar consertar esse ambiente. Esse ambiente ele não tem exatamente as características que nós gostávamos. Também tem que entender que existe uma explosão de informação. Isso aqui é um landscape, que se chama, só para vocês terem uma leitura da quantidade de drogas novas que acontecem. Quando eu fiz minha residência médica lá no Clínicas, bons 20 anos atrás, meia dúzia de remédios tínhamos para tratar câncer e surgia um a cada semestre. Agora, para vocês terem uma leitura como é que funciona isso aqui, ó, cada fatia dessa pizza é uma doença, tá? Evidente que não precisa saber qual. Quanto mais na periferia da pizza, mais adiante está o estudo. Portanto, mais na borda aqui estamos estudos de fase 1, que não é nada mais do que eu, principalmente, dar um remédio para um paciente, eu testar qual é a dose em cada pessoa, não tem significado clínico, a não ser dar apoio para um fase 2, que é eu pegar pacientes, dar um remédio e depois descrever o que aconteceu, até chegar no fase 3, que é o que nos interessa, que é aquele estudo comparado, para me dizer se aquilo que eu estou oferecendo é melhor do que a outra opção, tem sentido, e ainda tem estudos que a gente chama de fase 4, é que eles saem daquele ambiente científico controlado, eles vêm para o mercado, e a gente vai realmente ver se aquilo se reproduziu. Bom, o fato é que alguns já chegaram na fase 4, é verdade, cada cor dessas é uma droga, e eu só estou falando das drogas biológicas. São as caríssimas. E são interessantes, porque, na verdade, a complexidade delas é só para você ter uma leitura. Se eu for pegar e fazer uma cópia de uma molécula com uma aspirina, é muito simples. Eu faço um conjunto de químicos e aquilo vai funcionar bem. De um biológico, é como eu queria fazer a cópia de um vinho, ou de qualquer coisa que veio de um ser vivo. É muito mais complexo. O fato é que isso fez com que os preços dos medicamentos saltassem para... Há 4 anos atrás, a média de um lançamento de um medicamento oncológico era em torno de $4.000 por mês. Hoje, uma nova droga sai no mercado, todas em média $10.000 por mês. $10.000 por mês. Tem que ser pediatra em São Paulo para poder não ter sentir isso no bolso. Ou fica difícil realmente para as pessoas entenderem que é... Certo? Bom, agora eu vou mostrar para vocês também uma... E é evidente, eu deixei em inglês para mostrar, porque isso aqui foi tirado do New York Times. E foi tirado do New York Times, e é interessante, porque o americano ele tem um grau de responsabilidade orçamentária, porque eles têm coparticipação. Não é à toa. E eles têm um sistema que está muito próximo de quebrar. Gastam 17% do PIB deles em saúde. É quase um em cada 20... cada um em cada $5 é gasto em saúde, enquanto nós gastamos no Brasil 9% do nosso PIB em saúde. Mas o que é pior, esses 9% do PIB gasto em saúde, metade é no sistema suplementar, que só dá suporte para 25% das pessoas. E a outra metade no sistema público. Vocês perceberam a diferença? Então, 9% não é um número ruim, mas quando eu for dividir o que é realmente gasto no sistema público, é metade disso. É menos do que o Chile, é menos que a Argentina, é menos que o continente africano. E também mostra uma distorção. 25% da população que tem plano de saúde gastam a metade do que se gasta em saúde no Brasil. Então, é evidente que isso aí chama atenção para a inequidade. Bom, o que aconteceu aqui? Eu vou pegar só um exemplo prático. Aqui tem uma linha onde tem um tratamento específico para câncer de pulmão, e aí agregaram uma droga nova,
que aumentou em 8 semanas a sobrevida média desses pacientes. Não é ruim esse número, tá? 8 semanas, do ponto de vista oncológico, do ponto de vista oncológico é robusto. É como eu querer mover um prédio desse tamanho 1 centímetro para o lado. É um esforço tremendo. A pergunta é se é relevante isso do ponto de vista clínico. Bom, o fato é que gerou entusiasmo, foi aprovado pela FDA e foi aprovado pela Anvisa, inclusive. E a droga está aí no mercado. Quando fizeram fizeram outro segundo estudo com uma outra combinação de quimioterapia. Não houve nenhum impacto em sobrevida global. Não mudou nada. Os desfechos não se confirmaram. Bom, aí eu pergunto, o paciente, tá, mas então eu uso o medicamento ou não uso? Tem um estudo dizendo que aumenta em 8 semanas e outro estudo dizendo que não aumenta em 8 semanas. Eu estou confuso. Qual que é o certo? O que não pode acontecer é eu querer escolher qual é o estudo que me interessa. Eu tenho que botar isso numa perspectiva científica e dizer, bom, qual é a resposta para os pacientes de uma forma geral? O que tem de muito bom ou de muito ruim em cada um desses estudos para a gente poder entender por que eles são separados. O que acontece frequentemente em medicina é isso, olha, se você for olhar para aquela curva, ela aparentemente é melhor do que essa. E me dizem assim, olha, então, puxa vida, se eu tenho a possibilidade de usar um tratamento que a minha chance de estar vivo em 26 meses é aqui ou é um pouquinho abaixo, eu gostaria de receber esse aqui. Só que a metodologia ela tem que ser muito bem feita, porque senão a gente cai na armadilha de usar o placebo, que foi o curva de baixo, ou o placebo de outro estudo, que é a curva de cima. Vocês vão me dizer que um placebo é melhor que o outro? Evidente que não. A diferença não é o remédio. O placebo é igual em qualquer lugar. A diferença é que a escolha de pacientes de um grupo é diferente da escolha de pacientes do outro. Então, a começar a identificação do paciente correto para cada indicação pode parecer uma coisa simples, ela é muito mais complicada do que parece. Ela é complicada ao ponto dos médicos se confundirem muito, médicos especialistas e muitos bem intencionados até. Bom, vamos adiante. Um conceito que nós temos que ter também na hora de incorporar é o seguinte, isso existe desde o início da medicina. A primeira coisa que eu tenho que fazer é não prejudicar os pacientes. Ora, eu imaginar que mal não deve fazer é uma inocência e é um equívoco tremendo. Como é que eu sei que não fez mal? Ora, se eu não tenho uma perspectiva científica bem desenhada, eu posso até achar que pode não fazer mal, mas pode fazer. Eu tenho N exemplos e uma pilha desse tamanho de artigos que mostram que drogas que supostamente poderiam ser benéficas aos pacientes, no fim elas mostraram piora de resultado, interação medicamentosa com drogas que eram efetivas. Então, tem que se tomar muito cuidado e tem que ser com muita parcimônia antes de realmente incorporar uma nova tecnologia. Nunca partir do pressuposto de que mal não deve fazer. Isso está equivocado. Bom, então o que nós temos que fazer é pegar a literatura médica e avaliar de forma crítica, certo? Nós temos que fazer um reconhecimento. As drogas que vêm entrando no mercado, elas cumpriram aquele ritual regulatório. Portanto, elas fizeram realmente o estudo de fase 3, ou o estudo randomizado, aquele comparado. Elas já nem entram no Brasil se não tem esse estudo bem desenhado. Então, se eu parar na questão, basta ter um estudo randomizado, eu vou incorporar tudo. Eu tenho que ter uma avaliação crítica, eu tenho que olhar com olhos cuidadosos essa literatura que nos é apresentada. Como é que se faz isso? Da mesma maneira que a doutora já mostrou. Eu tenho uma pirâmide de escala, onde eu tenho, evidente, posso ter opinião, capítulo de livro, que está aqui embaixo, que é um nível de evidência, mas é muito fraco. Eu gostaria de estar aqui em cima, olha. Níveis de evidências robustos, nem todas as recomendações médicas são sustentadas nesse nível de evidência, nem todas. É evidente que eu não posso esperar um estudo randomizado para... olha que interessante, tem um autor inglês que avaliou todos os estudos randomizados para o uso de paraquedas no pular de um avião. Ele não achou nenhum estudo randomizado. Porque ninguém queria ser randomizado para um grupo sem paraquedas, evidente. Eu não posso dizer porque a falta dessa evidência eu não vou então usar para recomendar paraquedas para pular do avião, mesmo que todos nós aqui já pensamos em algumas pessoas que a gente adoraria randomizar para esse braço. Certo? Todos nós já temos em mente alguém, mas, por favor, tentem evitar esse pensamento. Certo? Da mesma forma que a gente não pode utilizar evidências frágeis, como, por exemplo, mas o fulano usou, mas eu tenho um relato... Isso é uma coisa triste. Os pacientes chegavam assim, doutor, eu preciso usar fosfatonilamida porque eu vi no YouTube, eu vi o meu grupo do Facebook. Inclusive, o grupo do Facebook de que usaram, todos ficaram bons. É que o grupo de quem não ficou bom não está lá no Facebook, evidente. Por questões evidentes, esse é um vídeo de seleção que não serve. Então, assim, olha, um limpador de janela caiu no 47º andar e sobreviveu. Eu só, baseado nesse nível de evidência, eu vou dizer que cair do 47º andar não é fatal. Óbvio que tem que ser mais complexo do que isso. Bom, então o que a gente faz?
Nós vamos sim passar por esse ritual, que eu já falei, e, uma vez passado por esse ritual, essas drogas são submetidas à aprovação regulatória, certo? Nós temos órgãos do Brasil que vão fazer essa regulação, que vão avaliar se eles passaram pela etapa adequada. Excepcionalmente, em medicina, nós vamos ter aprovações baseadas em estudos de fase 2. São situações raras, são excepcionalidades. E elas são meritosas. Na verdade, são situações que realmente podem modificar a vida de uma pessoa ou podem oferecer resultados tão impressionantes que a ciência diz, não, eu abro mão de uma randomização que não seria nem ético eu randomizar alguém para não receber isso. Aconteceu, por exemplo, com uma droga chamada Glivec, para leucemia. Se fazer transplante de medula nos pacientes. E depois passou a dar um comprimido, que é mais barato, mais fácil de usar, e o resultado foi muito superior. Nem se recomendou fazer estudos randomizados, e o mundo inteiro adotou, inclusive o Brasil, mesmo baseado em fase 2. Mas, novamente, são exceções que acontecem uma vez na década, talvez. Bom, vamos adiante. Outra coisa também que você tem que lembrar é o seguinte, eu não posso tentar pegar estudos separados e construir conclusões baseados numa informação que, olha, funciona, um exemplo clássico é esse aqui, ó, cada brasileiro caminha em média 1.440 km por ano. O pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul fez um levantamento, toda uma metodologia para chegar lá. Depois, a MB, no ano depois, publicou que cada brasileiro toma 86 litros de cerveja por ano. Bom, então a minha conclusão evidente é que nós fazemos mais ou menos 16 km por litro. Melhor que meu carro. Não posso fazer ciência, isso não é medicina, na verdade. E não é incomum alguém dizer, não, se funciona num linfoma de alto grau, funciona num linfoma de baixo grau também, porque os dois são linfomas. Se funciona em pacientes em tratamento preventivo, deve funcionar em doença avançada. Ou o contrário, se funciona em pacientes com doença muito avançada, também deve funcionar em doença baixa. Não é assim. Os grupos são diferentes e essas conclusões atravessadas são equivocadas sempre. Não se faz isso. Bom, então o que eu devo perguntar? Olha, na verdade, são o que vocês gostam de chamar de quesitos. A gente faz uma anamnese e eu preciso entender o que pode nos oferecer. Primeira coisa meio óbvia é perguntar, aquela droga está sendo sugerida ou aquela tecnologia está sugerindo para a mesma doença para a qual ela foi estudada? Parece óbvio isso, mas eu posso assegurar para vocês que todo dia, eu recebo pedidos de avaliação de tratamentos com drogas que elas são aprovadas ou são testadas em outra doença. Mas porque a base teórica, porque eu não sei mais o que fazer, que é uma outra frase muito perigosa. Eu não tenho mais o que fazer, então eu quero fazer alguma coisa. Às vezes, alguma coisa é não atrapalhar o paciente, é não oferecer toxicidade. Outra coisa, eu estou falando da doença na mesma situação, é uma doença que está no mesmo estadio, que se chama, não porque foi avaliada no estadio 2, vai funcionar no estadio 3, que vai funcionar no estadio 4. Às vezes, sim, mas isso é muito problemático eu imaginar que eu posso extrapolar para qualquer cenário da doença. São doenças diferentes, certo? Quando eu olho para um paciente com câncer de mama, estádio 1, estádio 2, estádio 3, são doenças diferentes. Não é porque começa com o nome câncer de mama que ela seja a mesma doença. Aliás, hoje a gente reconhece que eu tenho suficientemente informação para me dizer que eu tenho mais de 70 tipos diferentes de câncer de mama. E cada uma tem um tratamento que deve ser feito de uma maneira diferente. E eu tenho ciência suficiente para mostrar qual é a melhor alternativa para cada um. Então, eu não devo extrapolar. Da mesma maneira que eu tenho que perguntar se o caráter que está sendo oferecido é o mesmo. O que eu digo? Eu tenho tratamentos que exclusivamente eu trato e curo o paciente com aquilo. Leucemias, câncer de testículo faz isso. Eu reduzo o tumor, eu curo os pacientes só com a químio, só com aquele remédio, só com a radioterapia, só com a cirurgia. Eu tenho tratamentos que nós chamamos de neoadjuvante. Neoadjuvante significa, eu vou precisar operar o paciente, mas eu faço vários tratamentos antes de fazer essa cirurgia para reduzir a doença e para tentar reduzir o procedimento. Muito bem adequado, muito bem desenhado em alguns tumores. Eu tenho um tratamento chamado adjuvante, que é o seguinte, tiro um tumor, eu não estou visualizando mais nada de doença. Supostamente eu tirei tudo. Mas a possibilidade de recaída é tão grande que os estudos clínicos que mostram fazer tratamento suplementar, complementar ou adjuvante, aumenta a chance de cura desses pacientes. Isso já é verdade em câncer de pulmão, mama, intestino. Em várias doenças, na verdade, nas principais, nas mais frequentes, se faz um tratamento adjuvante. Ou eu posso fazer tratamentos paliativos. E como se não bastasse esse nível de complexidade, eu tenho que saber se esse tratamento é o paliativo de primeira linha, segunda e terceira. Quando eu falo tratamento de primeira linha, segunda e terceira, isso não tem absolutamente nada a ver com qualidade do tratamento. Tratamento de primeira linha significa que o paciente não fez nenhum tratamento prévio,
Segunda linha, que ele já foi submetido a um tratamento antes. Terceira linha, que foi submetido a 2 tratamentos antes. Faz toda a diferença. Vários medicamentos provaram-se muito bons em primeira linha de tratamento paliativo, mas eles não funcionam na segunda linha mais. Por vários motivos. Um deles é porque eu já selecionei um grupo diferente que passou pela primeira linha. Certo? Então, quando eu consigo responder isso, eu ainda tenho a última pergunta que talvez seja mais fácil. Aquele paciente preencheria os critérios de inclusão do estudo original que dá sustentação para aquela recomendação, que nós chamamos do estudo pivotal, principal estudo. Esse paciente ele seria incluído nesse estudo, e toda e qualquer publicação médica, ele tem um item onde ele diz critérios de inclusão, critérios de exclusão. Se o paciente preenche os critérios de inclusão e não preenche critérios de exclusão, bom, eu posso chegar muito próximo de dizer, realmente, esta indicação médica está adequada para o paciente em questão. Tá bem? Nós fazemos isso quando vamos tomar a decisão de tratamento de cada paciente. Bom, aí nós entramos numa outra discussão sobre os desfechos que eu ofereço. O que aquele tratamento pode oferecer para um paciente? Ele pode fazer com que o paciente aumente as suas chances de cura, o que nós chamamos de sobrevida global. O paciente que tratou sobreviveu 7 meses, quem não tratou sobreviveu 5. Eu aumentei a sobrevida global dos pacientes. Posso aumentar a qualidade de vida. Olha, eu tenho uma ferramenta que mede qualidade de vida e diz, eu tratando, o paciente vai ver melhor. Esses 2 desfechos são muito bons. E, basicamente, o mundo inteiro tem adotado essas recomendações. É difícil de contestar drogas ou medicamentos que aumentem realmente a sobrevida global e qualidade de vida. Agora, existem o que nós chamamos de desfechos intermediários, ou desfechos surrogates. São desfechos que fazem o seguinte. O paciente pode viver mais tempo sem a doença, mas não necessariamente fazer com que ele viva mais ou melhor. Eu posso ter taxa de resposta. Olha, mas diminuiu o tumor. Metade dos pacientes o tumor diminuiu. É um desfecho intermediário, pode não fazer diferença absolutamente nenhuma. Eu conto uma historieta que é realista, é real, mas ela mostra como isso não faz diferença nenhuma. Eu tenho uma senhora, quase 10 anos, e ela sempre vinha, ela e o marido, na consulta, até um dia que ela veio meio tristonha com a irmã dela. E eu perguntei, o que houve com a senhora? Doutor, eu estou triste. Meu marido faleceu. Eu disse, que pena, o que houve com ele? Pneumonia, doutor. Pô, mas que pecado, sinto muito. E aí a irmã complementou, pneumonia dupla, doutor. Eu disse, pô. Ela, não foi dupla, foi simples. Graças a Deus. Eu morrendo mesmo. Me explica em que faz diferença se foi simples ou dupla. O desfecho, que é o desfecho duro, que é o desfecho final, foi o mesmo. Mas tudo bem, se aquilo era um consolo para ela, nós não vamos entrar no detalhe. Eu não quis ampliar um pouco o debate naquele momento, evidente. Mas o fato é que eu tenho que entender se aquilo realmente vai fazer com que o paciente vai viver mais ou melhor. E essa frase vocês têm que guardar pelo seguinte, não é infrequente propostas terapêuticas onde o médico diz, vocês nunca viram essa frase, mas assim, tem que dar, porque senão o paciente vai morrer. Isso nunca acontece, né? Nunca viram. Não, pois então. Essa pergunta está errada. A pergunta é, o que aquela intervenção pode modificar nesse risco? Que é óbvia a resposta. Eu perdi o cálculo de quantos laudos eu já vi e avaliei, onde dizia assim, não, tem que dar sob risco do paciente morrer. Bom, e se eu der, qual é a diferença? O que eu posso reduzir deste risco? É aí que está a pergunta clara, que vocês têm que devolver. Quanto que eu posso modificar daquela possibilidade? Porque, realmente, morrer todos vamos por enquanto, até agora, todo mundo vai morrer um dia. Aqui não ficou bem. Bom, ficou pequenininho, mas eu leio para vocês. Isso aqui é uma frase do George Orwell, que ele diz, olha, em qualquer área tem um aspecto importante que as pessoas não gostam de conversar. Que, no fato, é um outro problema prático que a gente vive, que é o seguinte. Esse gráfico ele ilustra muito bem. Nesta direção, nós estamos falando de efetividade. Quantas semanas a mais um paciente vive? E nesta direção, nós estamos falando de quanto custou o tratamento, certo? Bom, vamos lá. Quando eu tinha tratamentos relativamente baratos, custavam aqui, eu tinha até grandes passos na efetividade. Na sequência, drogas de segunda geração entraram e elas aumentaram ainda a efetividade. Puxa vida, elas dobraram a efetividade, mas o custo mais do que dobrou. Hoje nós estamos lidando com drogas de terceira, quarta e quinta geração que aumentam a efetividade muita dificuldade, mas os custos já são 5, 6 vezes maior. A pergunta aqui é muito complexa porque ela envolve toda uma responsabilidade
orçamentária que a gente tem que também botar na nossa equação, evidente. O fato é que existe sim um apelo para que as pessoas comprem coisas caras, acham geniais, o medicamento é novo, ela tem um apelo interessante, e, obviamente, nós não podemos deixar cair nessa armadilha. Eu vou dar um exemplo também prático, que é um problema real. Publicado agora, esse trabalho, não leiam, obviamente, isso aqui é só para trazer e ilustrar. O Affinity, certo? Estudo publicado no Congresso da Sociedade Americana de Oncologia há 3 semanas atrás, onde eles trouxeram os dados e a proposta deles era genial. Olha, vamos usar uma droga chamada pertuzumab. Funcionou essa droga em doença avançada, em câncer de mama avançado, aumentou em 1 ano e meio a sobrevida dos pacientes. Opa, chamou minha atenção, é um desfecho importante. Sobrevida global, 18 meses, não é sempre que a gente vê em medicina. Agora, a proposta é a seguinte, então, vamos fazer o seguinte, quem sabe eu dou medicamento, mesmo para pacientes com doença localizada, vamos ver se não aumenta a chance de curá-los. Pois então, foi exatamente isso que fizeram. Só para vocês entenderem o que aconteceu, eu vou ler... Aumentou o intervalo livre de doença de 93,2 para 94,1. Para um tratamento que custou $1 milhão. O que eu fiz? Eu aumentei a chance de cura desses pacientes? Não, eu não aumentei a sobrevida global. Aumentei a qualidade de vida desses pacientes? Não estou isso que eu estou falando. O que ele fez foi que o mesmo número de pacientes recidivou. Só que eu tinha 1% a mais de chance dessa recidiva demorar um pouco mais. Certo? No caso aqui, em torno de 6 semanas. É só isso que ela fez. E o sistema paga $1 milhão para poder oferecer esse desfecho. Esse é um tema muito complexo, porque o camarada individualmente pode dizer, não, mas me interessa esse desfecho. E muitos médicos vão dizer, entusiasmados, não, mas isso é maravilhoso, imagina, eu aumentei o intervalo de progressão. É incomum existir realmente uma honestidade de sentar na frente do paciente e explicar para ele exatamente o que eu estou oferecendo de mudança de desfecho para cada intervenção. Porque talvez um paciente não queira entender, talvez porque o médico não esteja explicando, ou a minha percepção pessoal é que por conta das duas coisas combinadas. Então, nós vamos entrar na discussão que é muito mais complexa. Tem um autor, que é o David Edmond, que ele propõe um dilema que não tem solução. Se eu empurrar esse gordinho, ele cai no trilho e ele impede o trem de matar 4 pessoas. Certo? Vocês empurrariam o gordinho? É sempre engraçado aqui da plateia, sempre vejo um ou outro gordinho fazendo assim, ó, na cabeça. Isso aqui não é bullying, tá, pessoal? Isso não é bullying, isso aqui não tem resposta certa e nem errada, inclusive, só para deixar claro. Mas é muito interessante ver daqui. Vamos deixar mais complexo ainda. Ele está no trilho, e eu vou dizer sai, mas no sair eu atropelo 4. Quando nós vamos alocar recurso finito em saúde, eu vou tirar o recurso alocado para um setor e vou desvestir outro. Evidente. Quando, seja um pagador público ou privado, aumenta a sua sinistralidade, aquele valor, de alguma forma ou de outra, vai repercutir. Um exemplo clássico, se eu pego um operador de plano de saúde privada, que está muito bem, obrigado, e aí eu aumento em 3 ou 4 pacientes que vão gastar $1 milhão a mais por ano para aumentar 3 semanas de sobrevida global, de intervalo de progressão. Esse preço vai ser repassado. Ora, esse preço é repassado, aumenta a mensalidade do ano que vem. Aumentou a mensalidade, eu vou aumentar o número de excluídos que vão para o sistema público. Isso é o bolo é o mesmo. Eu tenho que ter um alcance de poder enxergar o sistema como um todo, porque alguém vai pagar a conta, é evidente. E não se imagina que são pessoas que estão alheias a essa discussão. O fato é que, evidentemente, existem discussões legítimas, porque tem sistemas que há uma distorção que cabe mencionar. E é a última história que eu vou contar para vocês. Isso está no YouTube, eu acho que eu vou me incomodar, mas eu vou contar igual. Veio um paciente, um senhor de 80 anos de idade, me procurar, e encaminhado por um urologista com uma massa testicular. Olha, idoso com massa testicular, encaminhado para um oncologista, é linfoma. É linfoma. Na hora que sentou na minha frente, a esposa estava abrindo o envelope, e eu perguntei, é um linfoma? E ela já ficou impressionada. O doutor é mágico. Não precisa nem conversar comigo, já sabe o resultado. Aí eu disse, não, vamos ver. Aí abri, conversei, falei. Quando eu abri o envelope, estava lá, linfoma não Hodgkin difuso de alto grau.
Aí eu queria dar uma perspectiva que era uma doença curável. Quando eu disse que era uma doença, eu disse, olha, isso aqui é a mesma doença que a ex-presidente Dilma teve. A Dilma teve câncer de testículo, doutor? Aí eu... É provável. Bem que eu desconfiava. Eu já piorava mais. Bom, o fato é que a próxima frase foi que é importante. A próxima frase dele foi a seguinte: bom, doutor, o que ela teve não faz diferença para mim. Eu quero receber o mesmo remédio. E ela ficou curada. E o fato é que várias drogas estão disponíveis no sistema suplementar e não foram incorporadas no sistema público. Inclusive. Por uma questão rigorosamente orçamentária. Inclusive o remédio que a ex-presidente usou, que depois foi incorporado por questões evidentemente políticas. Mas o fato é que é muito difícil de explicar que nós temos brasileiros de primeira categoria e de segunda categoria. Se ele tem um plano de saúde, ele vai receber um medicamento de $500 milhão, e se ele não tem, ele não vai receber o mesmo remédio. E, por conta disso, algumas das drogas, realmente, nós temos que reconhecer, vão furtar alguma chance de cura daqueles pacientes. Então, essa inequidade, e eu volto a falar essa palavra, é a terceira vez que eu uso ela é um fator de tensão. É um fator de tensão porque as pessoas hoje, você sabe muito bem, têm acesso à internet, aliás, vêm consultar conosco depois de consultar o Dr. Google, conversam com mais de um médico, e os números estão aí. Eu espero que vocês tenham enxergado o Sherlock Holmes aqui no meio também. Tá? Que tenham chegado com uma história e possam ir embora com outra. Eu acho que nós temos as ferramentas, tem que só aprender a usá-las. Obrigado.